A conversa hoje é com o Felipe Queiroz, que é pesquisador da Unicamp e economista-chefe da APAS, que é a Associação de Supermercados. A gente vai saber por onde anda, como anda a economia nas gôndolas. Eu sou a Mara Nogueira, você está no Além das Manchetes e a gente começa assim que rodar a vinheta. Agora sim, o Além das Manchetes começa. Eu aqui com meu fiel escudeiro, Marcelo Fonseca, voltou, estava de férias, passeando, brincadeira, né? Trabalhando muito, né? Tava com muitas demandas lá, mano. Agora, hoje, ele está com a gente. E o Felipe vai contar pra gente como anda essa economia, Felipe. O Além das Manchetes está começando agora aqui no Cine Reag Belas Artes. Muito obrigada, viu, Felipe, por estar aqui com a gente. Ô, Mara, é um prazer estar aqui, especialmente com o Marcelo, você. Eu não tenho dúvida que vai ser um bate-papo super bacana e uma troca de experiências muito importante e análise sobre o setor. Muito obrigado pelo convite. Marcelo, eu pensei de começar com o Felipe falando exatamente isso que eu falei na abertura, a economia no supermercado, porque ali passa a economia de verdade, né? A gente tem muito uma visão dado de cima do macro, com aquela ótica Faria Lima. Política monetária, meta fiscal. Isso, mas não pode esquecer que tudo isso só faz sentido se a gente entender o que está acontecendo ali no chão. E é muito bom ter alguém que está com o ouvido ali no trilho. O supermercado é onde o consumidor, quem está empregado, é o primeiro local que ele vai ao supermercado. Se está desempregado, também é o primeiro setor a sentir ali os efeitos. E, consequentemente, todos os demais elos da cadeia que formam todo esse complexo da economia, eles se entrelaçam, né? E ali, inegavelmente, o supermercado acaba sendo um grande termômetro de como está a economia de um país. Essa definição é boa, de termômetro. Como está esse termômetro? Está super positivo, essa é a grande verdade. A economia, temos observado a redução da taxa de desemprego, o aumento do volume total de pessoas empregadas, a massa salarial. Renda em alta. Isso acaba produzindo até alguns efeitos colaterais para o próprio setor supermercadista. Por exemplo, hoje uma grande dificuldade do setor é encontrar mão de obra qualificada. Então, hoje nós temos um volume grande de vagas em aberto, que é fruto de uma economia que está pujante. Ou seja, mais pessoas trabalhando, tendo uma circulação maior de pessoas na economia, e isso reflete um aumento das vendas, aumento do consumo, mudança do perfil do próprio setor. Então, o setor, ele, no período atual, está abrindo um volume grande de lojas de diferentes formatos. Não é só o atacarejo, não é só aquele supermercado tradicional, o hipermercado, são as lojas de vizinhança, são aquelas lojas em condomínio. Isso mostra como que o setor ele muda à medida que a sociedade também se transforma. E muito do que observamos em âmbito macro, quando analisa as variáveis macroeconômicas, ali no dia a dia elas são expressas no comportamento do consumidor, no volume de compras. À medida que a renda aumenta, muda também o tipo de cesta de consumo, e isso é muito positivo para a economia como um todo, para o país, especialmente para o setor também, né? O Marcelo, a gente vai virar um classificado, você viu? Ele disse que tem vagas no setor. É interessante isso, né? Essa é uma das evidências, quando a gente escuta o que está acontecendo na economia real, que casam com aquele trabalho de análise de dados, investigação, estatísticas, que é o que a gente tem notado quando a gente se debruça sobre os dados do CAGED, por exemplo, que é o Cadastro Geral de Empregos, computa do Ministério do Trabalho, computa as estatísticas de geração de vagas formais, que tem registrado, na média, aí, grosso modo, 250 mil vagas criadas por mês, que é mais de 2,5 milhões de vagas ao ano. A gente também encontra ressonância disso nos dados da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE, que identifica essa queda muito brusca do desemprego nos últimos meses. A gente está em níveis mais baixos da série histórica, o crescimento da massa salarial em termos reais em torno de 8%. Então, não me espanta que o setor de supermercados, digamos, como o Felipe colocou,
talvez o setor que mais reflita a variável consumo, que corresponde a quase 70% do PIB, quando você olha a ótica da demanda, não me espanta que o setor de supermercados esteja hoje ávido por contratações. Exato. E contribuindo aqui com o que o Marcelo disse, o setor ele tem adotado diferentes estratégias, né, de contratação. Por exemplo, uma grande porta de entrada no mercado formal de trabalho, 1/4 dos empregados tem até 24 anos. Só que com a dificuldade de contratação de mão de obra especializada, tanto a APAS, especialmente a APAS, né, tem adotado ações de treinar. Então, mão de obra qualificada como padeiro, um açougueiro, é muito difícil de encontrar hoje no mercado. Então, alguns cursos têm se direcionado para criar essa mão de obra. E, além disso, a instituição, junto com muitos mercados, tem adotado ações para estimular a classe sênior. Então, está tendo uma mudança, a tendência está migrando de só um público mais jovem para um público mais sênior. Isso é muito positivo, porque era uma mão de obra que acabava indo por um trabalho precarizado, um subemprego, e hoje ele entra no mercado, no setor supermercadista, com a mão de obra especializada e com a possibilidade de ascensão. Ele não fica ali, cai no desalento. Ele tem a possibilidade de se reinserir no mercado de trabalho e de modo muito positivo. Isso é um grande avanço. Felipe, essa notícia é muito interessante. Essa é muito boa e muito interessante, porque você está falando de, primeiro, treinar a mão de obra, o que no Brasil é necessário. É difícil você ter mão de obra ali treinada e especializada. E segundo, essa variável demográfica, sabe? Com essa mudança demográfica que a gente está tendo, você ter essas portas de entrada para diferentes faixas etárias é muito importante. Né? Sem dúvida. A gente sabe que esse termo etarismo, né, que foi cunhado, mas que no fundo significa esse certo preconceito com as gerações mais sênior, ele aparece em diversas dimensões, mas aparece também bastante no mercado de trabalho. Então, percebe no mundo corporativo que se você não atingiu cargo de liderança a partir de determinada idade, você tem a sua carreira interrompida. E aí acaba sendo forçado a procurar ocupações de menor valor agregado. E, além disso, a gente está numa situação que os programas sociais não conseguem mais contemplar. A gente está provavelmente no limite, discutido a questão fiscal de maneira bastante extensa aqui, não consegue mais contemplar a ampliação do escopo, e com a mudança da curva demográfica, vai ser fundamental arrumar ocupação para essa geração que não conseguiu constituir poupança, ou para quem o sistema de seguridade social não é suficiente. Aí eu te pergunto uma coisa, não sei se você tem essa sensibilidade na área de pesquisa, imagino que você tem algum. Como que a reforma trabalhista mudou essa realidade das condições de trabalho para o seu setor? Pergunta muito importante, Marcelo. No primeiro momento, o que acaba acontecendo havia uma pressão muito grande sobre a reforma trabalhista de ambos os lados, né? Mas para o setor, nós sempre procuramos buscar tanto os avanços na reforma trabalhista, né, como meios para que venha produzir e ter a possibilidade de ter um incremento maior de pessoas. Ou seja, quem é crítico à reforma trabalhista vai falar, poxa, isso aqui produziu terceirização, isso aqui precarizou a força de trabalho. Por outro lado, trouxe avanços na legislação. Nós tínhamos um problema estrutural que envolve reforma trabalhista, envolve a questão previdenciária. São questões que são correlatas, né? Uma influencia na outra. E para o setor, foi positivo, e hoje as dificuldades que nós temos, querendo ou não, são fruto de mudanças estruturais da própria economia. Então não é apenas por conta de uma ou outra variável, mas mudanças estruturais. E há uma profunda correlação do setor com outros setores de atividade. Por exemplo, cidades que têm uma densidade industrial maior, no momento em que a economia está mais ativada, mais aquecida como agora, e a indústria se reaquece,
São cidades que o comércio, de modo geral, tem mais dificuldade de contratar. O processo que alguns foram para o empreendedorismo, pejotização, isso no primeiro momento produziu um certo desequilíbrio, mas depois as coisas foram estabilizando. Por exemplo, o setor, dos 4, 5 anos aqui, abertura contínua, dados positivos após dados positivos de contratação. Mas mesmo assim, ainda há essa necessidade de mais mão de obra, né? É nesse sentido que nós temos procurado adotar ações, digo especialmente a APAS, para contribuir com o mercado de trabalho, com as políticas públicas, até porque o mercado vai se ajustando, né? Mas tudo tem um tempo, tem um time. Então, nós estamos observando um gargalo aqui. Foi apontada a questão do etarismo também. Já evitamos até para não produzir mais etarismo, nem falar a terceira idade, mas a classe sênior, né? Justamente por isso. Porque o setor está investindo em diferentes frentes que se correlacionam. E essas frentes, elas atuam desde a reforma trabalhista, quando aconteceu, as ações que têm acontecido em outros setores de atividade. Então, todas elas acabam produzindo um impacto direto e indireto sobre o setor. O impacto direto com mais pessoas, a quantidade de pessoas trabalhando aumenta, são mais pessoas com potencial de consumo. Se a massa salarial aumenta, são mais pessoas consumindo. Consequentemente, quando o setor abre novos postos de trabalho, também contribui com o fomento da atividade econômica daquela região e, consequentemente, mais contratações, a roda da economia começa a girar muito positivamente. Uma pergunta a respeito desse tema, a respeito de certa competição que os programas sociais, na visão de alguns especialistas no desenho, no design desses programas, crítica que eles têm colocado, que, de uma certa forma, em alguns casos, claro, não vale para todos, em alguns casos eles foram utilizados de uma maneira excessivamente generosa, que desestimulariam os potenciais trabalhadores a ficarem no mercado de trabalho, optando por permanecerem ou na informalidade ou mesmo fora, recebendo os benefícios. Vocês identificaram alguma mudança na dificuldade de contratação após a introdução lá do auxílio emergencial de R$600 lá atrás, durante a pandemia, e depois com a incorporação disso em Bolsa Família? Como é que teve uma mudança no perfil da contratação que possa ensejar esse tipo de fenômeno acontecer? Nós temos uma área de inteligência setorial lá e acompanhamos tanto os dados, volume de vendas, contratações, perfil, e um dos pontos que estamos observando é políticas sociais e perfil demográfico. Como que está a pirâmide demográfica do país, né? Especialmente por município. Qual é a faixa etária média, a população está envelhecendo, como está envelhecendo. E um ponto os programas sociais, eles são fundamentais até para combater a extrema pobreza, e isso é inegável. Mas, por outro lado, pode gerar essa percepção de que as pessoas não querem trabalhar. Em alguns casos, isso acontece mesmo. É mesmo? Isso acontece porque, especialmente no setor de supermercados, uma pessoa ela fala, olha, vamos fazer um contrato informal. E o importante é que o setor, 98% está totalmente na formalidade por vários fatores. Então o que você está falando é o seguinte, ele não quer se formalizar. Exatamente. Não é que ele não quer trabalhar, Exatamente. Ele quer trabalhar, mas não quer se formalizar para não perder o benefício. Exatamente. Se fosse no âmbito microeconômico, eu diria que tem uma certa racionalidade ali, uma tentativa de maximizar. Perfeito, do lado do beneficiário, sem dúvida nenhuma. A irracionalidade está no desenho do programa. Exatamente. Que possivelmente está atendendo quem não precisa, quem poderia ter a renda através do trabalho. E as nossas ações são justamente para contribuir com a formalização e essas famílias saírem ali do Bolsa Família e entrarem na regra de proteção, que cai pela metade ali o valor, entra no mercado formal de trabalho e vislumbrar ali uma ascensão dentro daquele setor de atividade, né? A gente não pode jogar o bebê junto com a água suja. Inegavelmente, tem esses casos
que ele quer continuar recebendo. E o que o Marcelo disse é fundamental, desenhar a política pública de um modo tal que abarque quem realmente necessita e evite com que haja aquelas pessoas que burlam a regra. Né? Incentivo perverso. Exatamente. Incentivo e também incentivar a formalização, né? Sim. Que isso daí Você sabe que eu há muitos anos trabalhava ainda no Valor. Eu fiz uma matéria, eu entrevistei uma senhora de 80 anos que trabalhava no Pão de Açúcar. Ela era empacotadeira. E porque o Pão de Açúcar tinha, na época, enfim, um programa de contratação de pessoas sêniores. E ela estava aposentada e resolveu voltar a trabalhar. Mas é impressionante. E a diretora de RH disse que é o seguinte, que essa faixa era a faixa que não faltava. Ela falou assim, você vê mais ausência na garotada mais jovem. Vai para a balada, não consegue trabalhar no dia seguinte. Essa faixa, diz que essa senhora, ela não faltava. Ela era uma pessoa, assim, pacificadora no ambiente de trabalho, ajudava, né, para que reduzir conflitos no ambiente de trabalho. Skills, né? Que muitas vezes a geração mais jovem ainda não desenvolveu completamente, principalmente para o mundo corporativo. Exatamente. E não tem, eu acho que muita coisa, enfim, a maturidade, a experiência, né? Não dá aquela coisa de querer provar tudo para todo mundo. Diz que o efeito para o ambiente de trabalho era assim, para a produtividade em ambiente de trabalho era fantástico. Exatamente, é sensacional. Nós fizemos uma pesquisa sobre investimento em tecnologia no setor. Onde que o setor está investindo em tecnologia, qual tipo de tecnologia, é software, é hardware, é inteligência artificial, é self-checkout. E, paralela a essa pesquisa, nós fizemos uma outra com os consumidores, muito mais sociológica, para saber por que você vai no supermercado. É uma pergunta aparentemente trivial, só que ela revela muitos aspectos importantes, né? Eu vou porque, olha, eu gosto daquele mercado. Experiência de consumo. Olha, o corredor é maior. O atendimento é legal. Eu gosto da música ambiente. Nós questionamos até isso. Gosto da música ambiente? Sim ou não? Porque você vai no self-checkout ou vai no caixa tradicional? E o que observamos tem público para todo mundo. Tá ali na Bacia das Almas, quer ir no self-checkout. Mas já que você trouxe o tema da inovação tecnológica, e a gente ainda está nessa questão do mercado de trabalho, especificamente no setor, como que você identifica a implantação dessas inovações do ponto de vista da automação? Porque você mencionou o self-checkout, que é o caixa automático, né, que já era lá fora há algum tempo uma prática comum e agora começa a ser uma realidade no Brasil, principalmente nas redes mais premium. E com a automação de forma e toda a revolução das tecnologias da indústria 4.0, uma série de atividades que não eram substituíveis pela robotização vão passar a ser. A gente deu o exemplo desse, imagino, do self-checkout, imagino que tenham outras. Você vê esse processo já acontecendo no setor de substituição da mão de obra por sistemas automatizados, processos automatizados? Olha, eu vou pedir aqui desculpa até para o pessoal que está nos assistindo para usar uma economês aqui. Acontece sim o processo de destruição criadora schumpeteriano, né? Ou seja, à medida que a transformação tecnológica avança, um tipo de trabalho é destruído, mas gera um outro tipo de trabalho que é fruto da tecnologia. E o que temos observado, e essas pesquisas mostraram, é o seguinte: por um lado, o setor está investindo forte em tecnologia e por alguns motivos específicos. Quais são? Diferentemente do setor supermercadista europeu, americano e de outras partes do mundo, o nosso nível de concentração é baixíssimo. Então, enquanto nos Estados Unidos são 3, 4 redes, na Europa 3, 4 redes, 3 mercados dominam 60%, 70%, aqui não. Aqui as redes são regionais, não tem uma rede que tem mais de 20% do mercado e a competição ela é acirradíssima. E até os menores têm uma característica do setor que é criar centrais de negócios. Eu sou um pequenininho, não consigo competir com uma grande rede, mas junta 7, 8, 10 pequenininhos que tem um volume de compra
equivalente a de uma rede. Por que eu estou falando isso? Porque o investimento em tecnologia está indo principalmente em áreas onde que vai determinar quem sobrevive e quem perde. Por exemplo, controle de estoque, redução das quebras. Então, assim, a quebra do setor, ela acaba sendo, digo, quebra é assim, é o desperdício, é o FLV ali, a fruta, a verdura e os legumes que estragaram. Quanto sobrou de determinados SKUs, que são unidades de produto, e quanto faltou de outro. Exatamente. É uma ineficiência que acaba onerando a atividade e, no final das contas, acaba indo para o preço. Exatamente. E antes, tinha que fazer manualmente. E agora está tendo muito investimento, principalmente nessa área de controle de estoque, controle de validade, justamente para melhorar a eficiência operacional e mais investimentos no tipo de atendimento. Então, tem lá o self-checkout, estão contratando muitos programadores, pessoal da tecnologia, e tem alguns mercados criando o caixa lento, que é justamente para a pessoa ir lá e conversar com calma com o caixa, perguntar como foi o seu dia. Então, são testes que vão acontecer. Incrível, né? Porque nos bancos você também vê isso. Eu lembro na época quando veio o consignado e tal, muitos grandes bancos varejistas colocavam ali atendentes para conversar com os aposentados, que iam tomar crédito consignado, mas gostavam da conversa na agência, né? Em supermercado acontece isso também. Isso acontece, é um ambiente de interação social, né? De modo geral, as pessoas vão mais de 2 a 3 vezes na semana no mercado. De modo geral, isso acontece. Essa é a taxa? 2 a 3 vezes? Exatamente. Por quê? Olha, vejamos, até nós aqui é provável. Quero comprar uma água, vou comprar uma bebida, vou comprar o pão, vou fazer a compra semanal do mês. No período hiperinflacionário, que hoje não é mais o nosso problema, a imagem era um carrinho cheio. Saiu, recebeu o pagamento salarial, vai no supermercado, enche o carrinho. E aqueles grandes supermercados, né? A imagem era sempre dos grandes supermercados. Exatamente. Com o controle inflacionário, até o perfil de consumo ele se altera. Então, eu posso ir ao mercado hoje ou amanhã, porque eu sei que não vai ter uma oscilação muito grande. Inegavelmente, nós sofremos outros efeitos hoje. Efeitos das alterações climáticas, impacta produtos específicos, cadeias específicas. A conjuntura internacional e doméstica interfere, é um ponto de discussão, mas já não temos aquela hiperinflação de ou eu vou agora, compro, ou daqui meia hora pode ter outro preço, né? Você mencionou a questão da concentração no Brasil ser menor do que principalmente na Europa e nos Estados Unidos. São mercados maduros. Uma intuição, talvez seja errada, você me corrija, é de que isso provavelmente tem a ver com resquícios de informalidade. A informalidade ela cria um ambiente desleal de competição. Em algumas cidades importantes do Brasil ainda prevalecem redes que são mais locais e que são, de uma certa forma, protegidas da competição por conta da informalidade ainda existir nessas regiões. Isso, de uma certa forma, é uma das dimensões, digamos, de uma noção mais ampla, que é o custo Brasil. O custo Brasil tem uma dimensão, entre elas, a dificuldade de você fazer o enforcement das regras de jogo, você nivelar o campo de jogo para todo mundo. Que outras manifestações do custo Brasil, a gente fala de novo lá de cima, juros, fiscal, tributação, mas do dia a dia ali, aonde mais pega o custo Brasil para você? Logística, talvez a insegurança física, onde você precisa ter um exército de até segurança privada. Onde é que isso se manifesta para vocês, que tiram, no final das contas, margem do setor e acabam também passando para o preço ao consumidor? Todas essas variáveis influenciam e variam de perfil demográfico da região. Por exemplo, em São Paulo, a depender do bairro, segurança é um ponto que pega muito pesado com algumas redes. Mas, de modo geral, o custo tributário, ter uma reforma tributária que não onere tanto o consumo, isso é positivo para o setor? É positivo. Vai ser bastante positivo. Vai ser muito positivo, né? Especialmente para as famílias de menor renda, que aí vão ter um ganho ali, né?
E para o setor, inegavelmente, é positivo. Segurança, o efeito logístico Como é que tá a também. segurança? Isso varia muito de região para região. Mas nos últimos anos, o custo com segurança aumentou? Isso inegavelmente aumenta. À medida que a desigualdade estrutural da sociedade brasileira ela se torna mais exacerbada, consequentemente, toda a sociedade acaba pagando o ônus dela, né? E o supermercado não deixa de ser ali uma grande vitrine. Então, é uma preocupação do setor e o setor tem adotado medidas justamente com as autoridades públicas instituídas, né, para não criar nenhum estado paralelo, que é justamente para adotar ações coordenadas para que tenha segurança. Por exemplo, a APAS tem adotado ações junto com o governo do estado de São Paulo para haver medidas como coibir em regiões em que há um volume maior de assaltos, há um volume maior de insegurança, alguns pontos do centro de São Paulo, algumas regiões de São Paulo, há um índice maior de assaltos. E ter uma parceria, uma troca de informações, troca fomentar o que o Weber chamava lá da sociedade civil, né? Organizada junto com o Estado para produzir ações. É o único formato que nós teremos como avançar enquanto sociedade. Inegavelmente, o setor, ele tem, a depender do mercado, tem a segurança que está ali na loja, faz a proteção da loja, né? Mas houve algumas mudanças estruturais na economia que contribuíram para diminuir, inclusive, os assaltos. Por exemplo, pagamento em Pix. Antes tinha que um carro forte, a depender da rede, do tamanho da rede, quase todo dia lá, e era um grande alvo. Hoje isso muda. A estrutura, tanto a necessidade de ir ou não todo dia, é um ponto. Segundo ponto, contribui para a redução da informalidade no próprio setor, porque ali, poxa, se a conta, a pessoa física está recebendo, o que está acontecendo? Recebendo Pix. Então o setor, o nível de formalidade é muito elevado. E terceiro ponto, isso gera uma segurança também para o consumidor. Então, todos esses elementos acabam contribuindo. Isso aqui é um caso que acontece principalmente nos grandes centros. Mas as cidades menores têm outros problemas. Por exemplo, formalização da mão de obra, os custos estruturais logísticos. Então, isso afeta o preço em algumas regiões. Custo para deslocar do centro de São Paulo, do centro de distribuição para Araçatuba, por exemplo, isso acaba inegavelmente indo para o preço. Se nós tivéssemos uma malha logística melhor, inclusive por outros meios, por exemplo, a malha ferroviária desenvolvida como temos na Europa, nós teríamos outros custos estruturais muito menores. E um ponto que o Marcelo colocou que é muito importante, que é sobre formalização. Boa parte do setor ele começa realmente informal. Ele abre ali uma portinha, uma bodeguinha, que ele vai comprar num atacarejo. Mas num grande ecossistema, se fosse um oceano, esse plâncton ele é fundamental para manter a vida marinha ali. Por quê? Porque ele compra no atacarejo. O atacarejo faz parte da rede. Ele não deixa de ser uma cadeia de Exatamente. Ele cresce. Ele começa informal, mas ele cresce e se formaliza, contrata o pessoal da própria região. E tem um elemento aqui sociológico que lembramos o aspecto da cordialidade ali do Sérgio Buarque. Querendo ou não, é uma forma cordial de relação também no supermercado. A pessoa cria uma afinidade com o dono, que conhece o dono, é o mercado da vila. Isso são elementos da nossa sociedade. E nos grandes centros a relação muda um pouco, mas nas cidades menores, poxa, você conhece o dono, você conhece a frente de caixa, o pessoal da sua vila. Então, o aspecto sociológico não está fora de toda essa equação complexa aí. Eu queria que você fizesse um panorama para a gente do setor hoje, sob o ponto de vista, como está distribuído hoje? São multinacionais, são empresas familiares, são empresas menores? Você já falou que é bem pulverizado esse perfil, mas hoje
Como é que você desenharia isso? Existem investimentos estrangeiros no setor? Isso está aumentando ou não? Como é que está esse movimento? A questão do investimento estrangeiro, nós estamos fazendo um mapeamento da entrada do capital estrangeiro, fundos também, grandes fundos estão começando a comprar lojas e redes São Paulo e Brasil afora. Então, o que observamos o setor ele passa por um movimento aqui, outros países do norte global já passaram, mas ao mesmo tempo tem um movimento reverso. Qual que é esse movimento reverso? Aquele pequenininho que vai crescendo, entra na central de negócios. Então, é quase uma luta política ali constante, né, entre os diferentes tipos e há espaço para todos. Mas, grosso modo, o que acontece? Boa parte são empresas familiares. Tem as grandes multinacionais europeias, aqui do Cone Sul, há grandes grupos instalados, mas, ao mesmo tempo, pequenos e médios grupos que, especialmente regionalmente, estão espalhados pelo país, eles têm um peso muito grande e ajudam a reequilibrar essa balança. Então, desde aquela portinha que cedo ou tarde vai virar um mercado, se sobreviver, passar daquele ciclo que o Sebrae sempre aponta, né? Poxa, será que ele sobrevive até o 3º ano? Aqueles que conseguem sobreviver ali até o 3º ano, eles começam a ganhar musculatura. Aí por isso que tem a APAS, especialmente cursos, instruir em pontos específicos, né? A associação serve especialmente para isso. Os pequenos usam bastante nesse sentido. E o setor ele tem um perfil que habitualmente ele passa por ciclos, é quase um ciclo de Kondratiev, de alta e baixa. Um período tem um nível de concentração maior, entra uma rede internacional, dá a impressão, poxa, agora vai ser tudo assim. Que período nós estamos? Nós estamos num ciclo, eu penso que estável. Por quê? Tem redes internacionais entrando, mas tem muitos pequenos e médios, e o setor ele passa por uma diversificação. Então isso é muito positivo, especialmente pelo ciclo econômico. Num período de expansão da renda, expansão do emprego, inflação num patamar moderado, nós temos um juros que, querendo ou não, penaliza especialmente esse menor que acaba adotando as vias quase tradicionais ali para se endividar, e ele acaba pagando um custo de crédito maior. Mas isso acaba sendo compensado por outras frentes, que a economia está num ciclo muito positivo. É por isso que nós observamos que, nesse atual momento, é de expansão e os que estão entrando não está acontecendo nenhuma antropofagia, nenhum canibalismo no setor, mas sim completando as lacunas que ainda existem. E você vê algum movimento do setor entrando na Bolsa de Valores? Enfim, a gente já teve no passado ali grandes redes que tinham ações na Bolsa. Hoje você vê isso acontecendo no futuro? Sim, e por que observamos isso? Porque muitas redes, essas familiares que estão crescendo, estão fazendo alguns processos fundamentais antes de abrir capital, antes de pensar... Se preparando, né? Exatamente. Se preparando com mudança de governança corporativa, profissionalização dos conselhos de administração. Então, são processos muito sólidos e robustos para que, quiçá, elas venham abrir capital, elas estejam sólidas, né, o suficiente, que o mercado olhe como um bom lugar para se investir e que venha a ser um retorno seguro. Então, esses processos que acontecem, abrindo ou não capital, nós enxergamos como processos muito importantes de solidificação desses players no mercado. Você comentou, rapidamente, uma curiosidade que eu tenho. Você comentou dessa onda de chegada de novos players internacionais. Mas, uns anos para cá, um grande player, talvez o maior do mundo, deixou o país. O que você atribui isso? Foi alguma coleção de erros estratégicos desse ator? Ou é reflexo daquilo que a gente comentou anteriormente, que é desse custo Brasil, um ambiente difícil de se fazer negócio, porque não é exclusividade do setor de supermercado. Dá para citar talvez dezenas aqui, em vários setores. Setor automobilístico, na cadeia, no varejo, de players, do setor bancário, principalmente no varejo também, onde a gente viu quase que a expulsão
dos grandes marcas internacionais, nesse caso específico do seu setor, esse player que deixou o Brasil, ao que você atribui isso? Uma conjunção de fatores. Inegavelmente tem os custos estruturais do país, que afetam não só esses players, afetam a todos, né? Então aí, tecnicamente, vamos colocar que é uma equação que zera, né? O DNA dele não foi... Não se assimilou ao nosso. Não evoluiu no ambiente onde isso é a prática comum. Exatamente. Então, tem que ter ali quase um processo darwiniano, né? Tem que se adaptar. Exatamente, né? Para o amador. E segundo ponto, quando sai um player desse, não fica um vácuo. Não fica um buraco ali. Outro player vai e assume. Então, é fruto também da concorrência. E aqui, os diferentes modelos e nichos, eles vão preenchendo essas lacunas e acaba sendo uma concorrência quase perfeita mesmo. Então, assim, sai um player, mas por quê? Porque já tinha outro ali ao lado, a concorrência vai aumentando. Regionalmente, tem mercados que você sai daqui da capital paulista, você vai no Rio de Janeiro, Maré do Rio, tem mercados que existem lá que aqui não tem. E onde é a marginalidade desse setor aí, na média? Porque a gente está falando de coisa muito diferente. Grandes cadeias, totalmente formalizadas, que têm efeitos de ganho de escala enormes, até... A venda familiar. Mas se você fosse atribuir, ou se quiser estratificar, o que é margem? A margem do setor ela é muito baixa. Isso por quê? Por nível da concorrência, nível de quebra que tem, e isso varia também do porte. Então, assim, as redes maiores têm uma margem maior. E por quê? Porque conseguem formalizar, têm ganhos de escala. Diluir a quebra pela tecnologia empregada. Exatamente. E nas negociações também. Por exemplo, tem equipes de inteligência que estão full time ali, analisando tendência de preço no mercado internacional. Qualquer oscilação, reduz estoque, aumenta estoque. Então, com a indústria. Com a indústria. O pequeno não tem isso. Então, ele sofre duas vezes. Ele sofre por não ter e por não ter uma equipe ali para dizer, olha, compra, vende, fecha um negócio de 6 meses aqui, 1 ano. Então, eles sofrem mais e sofrem por outro motivo. Condição de captação de crédito no mercado. As grandes redes têm uma condição melhor de captação de crédito e de negociação, inclusive com a própria indústria. O pequeno... Você está me dando elementos para acreditar que a gente vai caminhar cada vez mais para o processo de concentração. Sim, acontece um duplo movimento. Eu disse que, por um lado, da equação, processo de concentração, por outro lado, um processo de resistência. Esses pequenos, aí que entra um elemento que não existe lá fora, centrais de negócios dos pequenos. São pouquíssimos isso. Ano passado, nós recebemos na APAS uma comitiva da Inglaterra e outra da África do Sul. Da Inglaterra veio discutir macroeconomia e a da África do Sul discutir estrutura de supermercados no Brasil. E veio um conjunto de 40 empresários, mais pesquisadores da Universidade de Petróleo, questionar o que acontece que tem um pequeno aqui e não está tão concentrado em 3 redes. E aí nós explicamos e quando falamos como se fosse algo extremamente natural e banal. Tem as centrais de negócios, assim assado. Os pequenos e médios estão nessas centrais. Como que é isso? Como que é isso? Exatamente. Que eles ficaram perplexos justamente porque o âmbito da concorrência não possibilita ali a formação de um pequeno bloco. E a central de negócio nada mais é que um pequeno bloco em que as pequenas se juntam para fazer compras em conjunto. Quase uma cooperativa. Quase uma cooperativa. Você tem o seu CNPJ, ela tem o dela, eu tenho o meu. Mas no momento de fazer a compra, nós nos juntamos aqui numa central para ter um processo melhor de negociação. Então isso ajuda a que esse pequeno expanda, cresça, o grande ainda tem um espaço dele e cria um outro perfil de concorrência, né? O Marcelo, para a gente encerrar, a gente sempre acaba falando isso, quer dizer, de tudo isso que ele falou, você vê assim um setor que tem uma energia e um potencial de ganhos assim enormes se esses juros caírem, né?
Você vê que até a entrada na bolsa, quer dizer, se os juros caem, favorece muito. Tem vários canais, vamos chamar assim, que os juros juros mais baixos impactariam esse negócio. No capital de giro, a gestão de estoques é crucial. Você precisa trabalhar com estoques mais altos, dão alguns benefícios no que diz respeito à gestão do seu portfólio, te prejudica no custo do capital de giro. Tem a necessidade de você investir em espaço físico, seja próprio ou seja alugado. Então, de qualquer forma, o custo do capital afeta esses dois canais. Os investimentos em tecnologia, a captação de recursos para isso é uma captação cara, né? São investimentos de prazo longo, captar dinheiro a prazo no Brasil é caríssimo. Então, sem dúvida nenhuma, é um setor em que o juro alto ele é escancarado. Penaliza muito. Penaliza muito, estrangula a economia no patamar que está. Desculpa usar o adjetivo aqui, ele cabe nesse momento justamente porque o investimento, especialmente para o pequeno, para o médio, que é quem mais emprega, que contribui com uma melhor diversificação da economia. Isso vale para todos os setores, a indústria de igual modo, o setor de serviço também. Ele prejudica o setor por duas frentes. Primeiro, porque o custo de investir é elevadíssimo. O nível de concentração o nível de concorrência é alto. Com juros no patamar que está, o pequeno ele fica numa situação periclitante nesse cenário. O adjetivo cabe bem. Segundo ponto, penaliza o consumo. Porque, inegavelmente, ainda, mesmo que tenha todos os problemas que nós citamos das políticas sociais, a possibilidade de avançar nisso, muitas famílias ainda compram a crédito. Então, isso reduz o potencial de consumo dessas famílias. Nós temos observado que taxa de desemprego em queda, massa salarial aumentando, endividamento das famílias, a participação do serviço da dívida ainda está bastante elevada. Quero te agradecer enormemente aí pelo seu tempo, pelas suas informações. Muito obrigada. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado, Marcelo. Foi um bate-papo super bacana. Bem, você que ficou com a gente até agora, não esquece de compartilhar. Manda para os amigos. Você viu que o Felipe falou, tem vagas no supermercado. Então, se você que está aposentado e que quer voltar para o mercado de trabalho, tem vagas, inclusive, para você. Compartilha com os amigos, manda a pergunta que a gente manda para o Felipe e eu te vejo em breve. Eu sou a Mara Luque, você está no Além das Manchetes, que é gravado aqui no Cinema Reag Belas Artes.